Oi, gente! Olha a gente aqui de novo. Quem assistiu o podcast da Liberdade? Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste que tá demais. Eu tô assim apaixonada por esse podcast. Eu vou ficar aqui esperando para vocês se inscreverem também, tá? Eu vou ficar bem linda aqui. Vou fazer respiração de meditação para contar. Exato. Para dar tempo de meditar e clicar. Ok. Valeu, obrigada. Viu? Gente, hoje o tema é polêmico. Procrastinação. Nossa, que palavra difícil de falar, mas saiu. Parece um bicho, né? O bicho da procrastinação. Exato. Não, é um remédio, né? Me vê 100 ml de procrastinação. Por favor. Por favor. O que é procrastinar? É adiar simplesmente os seus sonhos, os seus desejos, né? Então, hoje estamos aqui com o time, sem convidados, porque a gente adora trocar essa experiência e tudo que a gente fala aqui é trocando a experiência. E olha quem voltou de viagem. Aê! Gente, estou aqui de novo. Ó, voltou de viagem e já trabalhou pra caramba. Finalmente, esse ser maravilhoso entregou a marca que também é dela. Esse é um exemplo vivo de procrastinação, gente. Já mostrando o que acontece com a gente quando a gente procrastina. E, gente, olha aqui. Câmeras, por favor, mostre. Tchan, tchan, tchan. Quem vai fazer a entrada triunfal? A dona da marca. Boa! A gente primeiro explica porque o nosso antigo nome, né, só para todo mundo entender, Sim. porque quem viu a gente desde o começo deve estar um pouco confuso, que o nosso nome antes era Deusas da Abundância e agora é Sem Neura. Quem é novo por aqui é Sem Neura. Sem neura, deleta, abstrai. Ressignifica. Gente, antes o nome era Deusas da Abundância, teve toda uma história por trás, tudo. Só que o que acontece? Nós, aqui do podcast, queremos atingir todos os públicos, inclusive o público masculino. E aí, tecnicamente, para quem entende como a TT, ela tem uma agência de publicidade, que é a Laurence. O Pedro Ivo também deu uns pitacos. E aí chegamos à conclusão que tínhamos que mudar o nome para poder atingir todo mundo que nós gostaríamos. Ficar mais próximo, né, das pessoas. Próximo. Normalmente, pelo que elas me explicaram, tá? A marca é feita para nós, né? Tem a ver com nossa identidade. Mas eu falei, vamos falar para eles um pouco da história, que é tão legal saber, né? E assim, se você tá aí me acompanhando, com certeza é porque vocês gostam da gente e é legal você saber o porquê e entender todo o processo. Então, TT, por favor. Bem, o nome foi um grande brainstorm, né, que nós três tivemos, justamente para buscar o que mais se aproximava do que a gente queria passar para as pessoas. E o que mais que a gente quer é que as pessoas vivam sem neura mesmo, que a gente seja um espaço seguro de a gente se mostrar vulnerável, de a gente mostrar as nossas sombras e aprender com isso, não se cobrar tanto. Todo o nosso debate é sempre voltado nisso. Para ser mais leve, né? Para levar uma vida com mais leveza. Então, a marca ela tinha que representar isso. Então, eu tenho uma agência de comunicação. Não sei se eu contei isso para vocês. Não contou, porque ela não conta. Eu não sei se eu contei, mas eu tenho uma agência, gente. Laurence, agência Laurence. A gente fez essa marca pensando nisso. Então, ainda buscando nós três, né? As cores remetem a nós três. Mas a brincadeira do 100 grandão é para chamar atenção mesmo. Tira essa neura daí. É 100 mesmo. 100 neura. E o neura é a parte humana. O finalzinho do neura, ele vem aquele rabisquinho, porque isso é a neura, né? A neura faz a gente ficar com a minhoquinha na cabeça ali, pensando o que eu tenho que fazer na ansiedade. Não, tira isso daí. E aí nasceu Sem Neura. Sem Neura. Que, na verdade, não é nossa. A marca é de todo mundo. De todo mundo. De vocês também. Boa. Exatamente, de todo mundo. Bom, o tema de hoje é procrastinar. Eu vou te falar que eu sou ótima com isso, porque não procrastino nada.
Parabéns. Meus parabéns. Acho que é a única brasileira que não procrastina. Eu gosto que, assim, o que eu gosto Honesta, né, André? o que eu gosto da Cat é que todo tema ela fala, não, eu não faço isso, porque, assim, o tema autoconfiança tá em alta na Cat. Vocês não estão entendendo. Entendeu? Não estão entendendo o que é essa pessoa. Exatamente, a confiança tá. Mas vamos desenvolvendo aqui o tema e vamos ver se não tem um bracinho ali que não te pega. Vamos. É que talvez também, assim, eu tô na melhor fase da minha vida, né? De equilíbrio, de pratos equilibrados. Não que é toda hora, sim, mas no momento, sim, os pratos estão equilibrados. Então fica mais fácil. E tudo que eu coloquei em pauta, eu estou desenvolvendo. Claro que tudo requer tempo, né? E também não necessariamente no tempo que eu determino, mas no tempo que desenrola com o desenrolar das coisas, né? Mas eu não posso falar que eu, assim, tem algo que eu falei, eu não fiz isso porque eu procrastino. Não, eu não sinto isso. E tudo bem. tem outras coisas que eu tenho déficit, né? Acho que todo mundo tem um ponto cego. Isso. Então, esse é um ponto que eu não tenho cego, mas, claro, eu tenho outros pontos cegos, né? Como positividade tóxica, depois que a gente vai falar no próximo podcast, né? Bom, então, procrastinar é adiar as coisas. Isso tem muito a ver em desenvolver muitas coisas, ao meu ver, e acabar ficando ansioso com tanta coisa que você determinou e acaba não fazendo tudo. Ou começou e larga no meio do caminho. Então, eu vou começar com a TT. Eu gostaria de saber, assim, gente, sabendo que aqui tudo são experiências nossas, tá? Tudo é sugestivo, cada um é de um jeito, cada um está num momento. Então, TT, tem alguma coisa hoje que você pode compartilhar que não seja tão pessoal, que você tem procrastinado? Não, na verdade, eu me aprofundei muito nesse tema, né? Sempre procuro formas de procrastinar menos. Então, tem os pomodoros da vida, não sei se vocês conhecem, que é um timer que você coloca que a cada 25 minutos ele te avisa quando você tem que levantar para ir beber água ou ir no banheiro ou qualquer coisa, para você, pelo menos durante 25 minutos, você conseguir se focar em alguma coisa. Sempre procuro esse tipo de conteúdo. E uma coisa que eu percebo que é um gatilho para mim. Sim. Sou uma pessoa extremamente perfeccionista. E a procrastinação também está no perfeccionismo. Boa! Isso é verdade. Porque a gente, às vezes, fica adiando uma coisa porque justamente não está bom o suficiente. Ou você vira e fala, não, eu não sinto que está chegando naquele lugar. Aí você vai empurrando porque vira um medo. Sabe aquele medo? Tipo, eu não vou resolver do jeito que eu quero resolver. E aí você vai procrastinando. Então, por exemplo, uma coisa que eu e a minha irmã mais velha, a gente brinca muito, porque a gente é parecida nesse aspecto, é que a gente fala que as duas, nós somos procrastinadoras extremamente eficientes. Porque eu procrastino fazendo coisas úteis. Do tipo, eu tenho que entregar, por exemplo, uma marca, mas tem uma louça suja. Eu tinha que lavar a louça. Aí eu lavo a louça, entendeu? Sim. Eu tinha que fazer algum pagamento no banco. Eu tinha que fazer. Não era a minha prioridade ali. Mas eu faço. Então, assim, eu sou extremamente eficiente. Então, eu sinto que eu fiz... deixo a louça suja, gente. Então, eu sinto que eu estou produzindo, entendeu? Sim. Eu estou me dando gratificações instantâneas de coisas que eu já deveria fazer. Sim. Mas, na ordem dos patinhos, não eram importantes. Então, a gente fala que a gente é procrastinadora extremamente eficiente, porque a gente se engana com a eficiência, fazendo coisas que eram necessárias, mas não era a prioridade. E essas coisas, elas enganam a gente, porque quando você vê, o dia acabou. Você faz Você fez checklist? milhares de coisas e acabou. É pôr no papel? Faço checklist, mas esse que é o ponto. O problema é você virar e falar, putz, eu tô indo por aquele, eu tenho que entregar isso aqui, mas isso aqui, vai demorar tanto. Deixa eu só arrumar isso aqui que é muito mais rápido. Deixa eu só resolver esse detalhe. Quando você vê, eu tô afundada no... Deixa eu costurar o botão da camisa. Deixa eu ajeitar a papelada de não sei o quê. Deixa eu separar o lixo orgânico. Deixa eu limpar a geladeira. Meu Deus! Aí você fala. Aí quando eu vejo, eu falo, Senhor!
Eu só tinha que entregar aquilo. Parece que assim, eu faço todas as coisas possíveis e imaginárias. Invento coisas que não estavam no checklist e não faço o que eu tinha que entregar porque é uma coisa que vai demandar algum tipo de um tempo diferente. Sim. Um processo diferente, é uma pressão diferente, é muito sutil quando essa coisa entra nesse vale mágico, que é o vale. As sombras! E também tem outra coisa que eu percebi, ouvindo tem um podcast que eu amo, acho que eu já divulguei aqui, vou divulgar de novo, o Autoconsciente. Regina Gianetti. E ela tem Ó, Regina, dá um alô pra gente. Vem aqui fazer um pod com a gente. Nossa, eu ia amar. Maravilhoso. Vamos marcar ela. Bia, já separa aí umas 6 horas de podcast. E aí ela falou um negócio que me pegou, que é o do procrastinadora por perfeccionismo. Que é aquela pessoa que procrastina porque fica com tanto medo de não ser excelente que ela empurra até o limite do tempo, porque aí ela tem um argumento para não ter ficado 100% bom. Porque você fala, mas tá bom sendo imaginando que eu só tive um dia para fazer isso. Mas tá perfeito imaginando que eu só tive 40 minutos para fazer esse negócio. Então, e eu era essa criança. Eu era criança que na escola ia até a prova. Aí tinha a semana da prova, né? Eu tinha o dia inteiro para estudar aquela matéria de geografia. Ficava procrastinando o dia inteiro. Chegava às 10 horas da noite, preciso estudar. E aí eu virava a noite estudando, tirava a nota, não tirava 10, Sim. mas tirava a nota acima da média. Fazia o seu papel. E aí eu tinha aquela sensação do tipo, nossa, mas para uma pessoa que virou a noite, essa nota é incrível. Então Por quê? Porque o medo... Sim. Porque você concorda que se você enrola e entrega em cima da hora, a sua sensação de fracasso ela é menor do que se você se esforçou o mês inteiro e tirou a mesma nota. Faz sentido, total. Entendeu? Porque dói menos. Porque você vira e fala, não, eu tive menos tempo. Sim. Então, eu sinto que, para mim, a procrastinação ela pega nesses dois lugares. Olha, você me deu... Eu fiquei pensando aqui, né? Como a sua mente funciona. É complexo. E você, né? Você procrastina? Procrastino, mas não no trabalho. Não procrastino no trabalho de jeito nenhum. Conta aí uma coisa pra nós. Nem de estudo. O que eu procrastino comigo. Sabe uma coisa que eu procrastino? Compra. Compra de quê? Odeio fazer compra. Geral, roupa, mercado, tudo? Tudo. Eu vou no mercado todo mês, na mesma data, porque tem que ser um compromisso ir ao mercado, porque senão eu não vou. E assim, eu já decorei o corredor do mercado. Se aquele mercado mudar aquele corredor, eu sou uma pessoa morta. Eu já decorei, então eu falo, eu vou gastar tanto tempo aqui, tanto tempo ali, eu pego aquele, eu já sei. Eu tenho horário para fazer mercado. Entra, uma hora tem que entrar, fazer compra, passar no caixa, a fila que se vira. Eu quero sair dali em 1 hora, entendeu? Porque eu odeio fazer compra. Sim. E o que eu procrastino demais é comprar roupa. Eu sou a mulher que não compra roupa, que não compra sapato. Eu odeio tranquila, então ela está ajudando com o universo, gente. Não é uma procrastinação boa. Não, mas tem que ter uma paciência para comprar roupa. Não tenho paciência, não sou a pessoa que gosta de estar na moda, que está antenada com moda. Não sou eu. Para mim, calça, camiseta, tênis, sucesso. Só não estou de boné hoje porque a gente está num estúdio. Eu estaria de boné também, que eu adoro. Mas, então, eu procrastino esse tipo de coisa. Então, por exemplo, tenho lá em casa algumas lâmpadas para levar no lugar que você leva a lâmpada quando queima. Tá lá já tem 1 ano. Eu não vou. Tem coisa mais importante. Mas isso não está na categoria compras. Não, mas assim, são coisas que eu procrastino. Então, eu procrastino em coisas, para mim, compras, que eu não gosto de fazer. Coisas que eu tenho que resolver. Então, por exemplo, quebrou o ventilador. Tem que levar numa loja que... Aí eu penso, eu vou ter que tirar o carro, vou ter que pegar um trânsito... Não vou, fica aí, ventilador. Quando quebrar outra coisa, você vai junto. Então, esse tipo de coisa eu vou procrastinando. Limpar a pasta de computador, eu também procrastino. Limpar o quê? Pasta de computador. Nossa, lixo eletrônico. Lixo eletrônico, eu procrastino, eu fico lá e quando o computador começa a dar uns pã, aí eu falo, opa, acho que tem que limpar. Não, olha, isso aí não tá tem. aí, então, eu achei uma coisa, tá vendo? Eu sempre aprendo com vocês. Então, isso eu tenho que eu limpar. Procrastino. Eu tô louca pra comprar como se fala, aquele que grava as fotos. Um pendrive? Não HD pendrive, externo? Um H, não sei o que lá. HD externo. Externo, porque assim, o meu computador quebrou, que é quando eu fiz intercâmbio, e eu preciso realmente comprar, que senão eu vou perder todas as fotos da vida. E eu tô há anos
Então, ó, tá vendo? Aí achei uma coisa, então, Falei, a procrastinação, ela é um bichinho sorrateiro. Ela está em todos nós, em algum lugar. Em algum lugar, mesmo. Em algum lugar, né? ela tá. E as pessoas confundem procrastinação com preguiça, e ela não é preguiça, né? Sim. Porque a pessoa preguiçosa, a preguiça é uma atitude, né? A pessoa preguiçosa, e a procrastinação é um hábito. Ela vai ser preguiçosa para tudo na vida. Ela não é que ela vai empurrar, ela simplesmente é preguiçosa, ela não quer fazer, ela não tem vontade, né? Então, isso não tem nada a ver com a procrastinação. A procrastinação é um hábito e é adquirido. Ou porque você se apega muito ao perfeccionismo e realmente você vai travar. Ou porque talvez você tenha uma doença e você não saiba. Se você tem um TDAH, acho que é essa sigla. Isso. Você é uma pessoa que faz exatamente isso. Você acorda de manhã. Eu vi um vídeo ontem que é sensacional. Você acorda de manhã. Mas você não termina a tarefa. Aí você bebe o seu café. Aí você olha. Ui, não arrumei a cama. Aí em cima da cama tem uma roupa. Ai, preciso pôr essa roupa no cesto. Aí você vai no cesto, você vê que você deixou o lixo ali. Ai, vou pôr o lixo para fora. Nossa, chegou uma encomenda. Você não termina uma tarefa. Você não consegue terminar. Porque você não tem foco. Sim. E como a procrastinação é um hábito, o hábito que eu adquiri para me manter focada são várias mini ferramentas. O Pomodoro é uma delas, eu não vivo sem. Pomodoro é incrível. Pomodoro eu não vivo Me sem. mantém. Eu divido grandes tarefas em tarefinhas, em várias pequenas tarefas para poder concluir aquela grande tarefa. E manter o foco, assim, eu paro para respirar, eu paro para alongar, eu paro para beber água, eu paro para comer. E mantenho o foco, Só que se você não adquire essas ferramentas, se você não tem recursos, né, conhecimento de, se eu dividir uma tarefa maior em menores tarefas para poder fazer mais rápido, usar um timer que me ajude a manter focado por um determinado período de tempo, você vai procrastinar. Sim. Porque o celular está ali. Não é, o celular... Tá lá, o celular está ali, ele pisca, você fala, nossa, chegou mensagem, nossa, tem uma curtida. Não, a vida mudou depois do celular. O que acontece? O seu cérebro olha aquilo e fala, uau, dopamina, eu quero dopamina. Por quê? Porque é uma satisfação rápida. E a dopamina vai, sobe. Aí você fala, dopamina rápida ou fazer o relatório? Dopamina rápida ou fazer uma marca, entendeu? É que também, assim, para que a gente procrastine menos, eu acho que a gente tem que estar com ânimo e energia. Então, aí a gente volta no todos os rituais que todo mundo fala e as pessoas acabam não fazendo, que é praticar esporte, que é fazer um yoga, uma meditação, que é gerar essa energia necessária que você precisa para poder conseguir dar conta de tudo. Então, tem muito a ver tudo na vida, resiliência, coragem, com essa parte de você se cuidar primeiro. Igual você faz yoga terça e quinta, de você focar. Deixa eu ver qual que é a outra parte que eu estava vendo aqui, que eu anotei. A outra pergunta é assim, por exemplo. Mas é que esse negócio também, por exemplo, uma coisa que eu percebo a procrastinação também vira um vício. Porque aí você fica viciada na adrenalina de fazer as coisas em cima da hora. É como se assim você só sentisse que você tem um empurrão para ter a super ideia, a coisa mais incrível quando você chegou no lugar onde seu coração disparou. Vira um vício mesmo. Olha que interessante, eu nunca tive Vira um vício. Essa sensação, esse sentimento de tipo de... Porque quando, por exemplo, quando você vai fazer alguma... Por isso que assim, eu não poderia ser uma pessoa, ou talvez até poderia, mas eu acho que eu não teria estômago, que trabalha em evento. Uma pessoa que trabalha em evento, ela tem um perfil de pessoa muito específico. É uma pessoa que trabalha com adrenalina lá em cima, porque tudo acontece no evento. É um monte de BO, de um monte de fornecedor acontecendo ao mesmo tempo, a pessoa tem que resolver enquanto o evento está acontecendo. Sim. Essas pessoas, geralmente, elas são viciadas em adrenalina. Então, assim, nessa situação, provavelmente ninguém procrastinaria, entendeu? Porque a pessoa está pilhada. Então, se eu estivesse num evento, organizando o evento, eu iria resolver tudo bem feito. Você deu a resposta. Por que eu falei que eu não procrastino? Porque é exatamente isso. Eu sou essa pessoa pilhada que coloca tudo e sai fazendo tudo e doa quem doer, vamos lá. Então, talvez por isso que eu procrastino menos, porque eu faço muito isso, que eu já sou, por natureza, pilhada, né? Mas não é só isso. Eu acho que tem a ver o lance de você precisar da adrenalina. Então, talvez isso te faça procrastinar com mais frequência. E eu concordo com a Kátia até certo ponto. Eu não acho que a pessoa precise fazer esporte, ter uma vida regrada, não. Eu acho que tudo isso ajuda, porque para você fazer tudo isso, você precisa de disciplina.
E se você é disciplinado para acordar no mesmo horário, fazer o seu ritual, para você manter uma rotina, a rotina, a pessoa acha que rotina é chato. Não, rotina é a coisa mais libertadora que existe. Sim. Porque você tem uma rotina que vai te dar liberdade para fazer outras coisas no tempo que você quer. E aí você não vai procrastinar. E quando você faz, não dá um alívio? Então, Dá dá um gratificação. alívio, mas o que acontece com quem procrastina? Ela se frustra. Por quê? Porque ela não entregou o melhor resultado, porque ela se contentou com um resultado razoável dentro do tempo que ela se predispôs a dar para aquela tarefa. Mas aí depende do perfil do procrastinador. Então, Estamos falando depende. dos perfeccionistas. Dos perfeccionistas. Mas o que acontece? Ela vai se frustrar, então isso vai servir para ela mudar esse hábito dela. Não. Sim. Essa frustração não serve de mola propulsora para a pessoa mudar um hábito. Porque um hábito, tem aquele livro, né, que a gente fala que é O Poder do Hábito, que é maravilhoso. Sim. Ele é de uma forma bem simplista, porque o livro é bem mais profundo. O que acontece? Você tem um gatilho, o hábito e a recompensa. Tá. Você precisa identificar o seu gatilho da procrastinação para poder mudar esse hábito e continuar se dando a recompensa, que não pode ser a mesma recompensa do primeiro gatilho. Né? Então, por exemplo, se você, a pessoa reclama muito, eu não faço exercício porque não consigo... Não tenho tempo. Não tenho tempo, não consigo levantar cedo. Ela pode acordar 5 horas. Não consigo levantar cedo, chego à noite cansado, na hora do almoço... Sempre vai ter uma desculpa, né? O procrastinador sempre vai ter uma desculpa. Não, sempre, e vai ser sempre plausível. Não, e sempre vai ser o terceiro. Mas sabe qual que é a... situação terceira, nunca vai ser culpa dele. Tá. Eu não tenho tempo. De quem que é a culpa? Não, eu estava no trânsito, eu chego cansado. De quem que é a culpa? Né? Eu não consigo acordar cedo. De quem que é a culpa? Nunca é dele. Ele sempre coloca porque, né, é sempre alguma coisa, é alguém, é alguma situação. E é plausível. É um argumento que você... Na cabeça dele é plausível. Você ouve... Não, mas até quando você ouve, por exemplo, você vira e fala assim, eu não tenho tempo porque eu tenho 2 filhos e uma logística muito complexa. Aí, quando você ouve, você fala, é plausível. E por ser plausível, isso não existe, você né? valida... Não, a pessoa se autovalida como, procrastinar porque eu tenho essas questões. Sim. E aí, e esse que é o ponto. O nosso cérebro ele sempre vai dar o argumento que a gente precisa para a gente ficar em paz com a gente. Boa. Tipo, não, eu tenho todos os argumentos do mundo. Menos, né? Porque o nosso cérebro ele quer paz, ele não quer caos, ele não quer um incômodo. Esse cérebro que ela está falando é o sistema límbico, que é o prazer imediato, que é a calma, que é a paz, né? Porque o córtex pré-frontal está lá, porra, é um negócio aqui para entregar, você não vai fazer ao horário. Eu dou um exemplo porque, assim, só vou passar por cima, mas eu fiquei essas últimas 6 semanas fora, aqui, porque a minha irmã mais nova, que mora em outro lugar, ela sofreu um acidente e eu fui ficar lá com ela. Por que estou falando isso sobre procrastinação? Porque lá na viagem, tudo aconteceu. Imagina assim, todas as situações que eu nunca tinha... Possíveis imaginárias que eu não sabia, nunca tinha passado por aqui, porque ela mora em Portugal, ela mora em outro país. Eu tive que passar lá, então, assim, já me dei a resposta de tem coisas que eu vou aceitar que eu não vou fazer no prazo certo, ou não vou fazer do jeito ideal, porque eu estou numa situação atípica. E aí voltei, né? Voltei semana passada. Cheguei em casa... Inclusive a marca, né? Você segurou, que você falou, não, eu preciso... Não, mas eu também, realmente, nesse caso... Aí, ó, tá vendo? A resposta. E aí voltei, quando cheguei em casa... Os problemas estavam me esperando? Ninguém resolveu os meus problemas. Estavam todos lá. Não é incrível? Eu falava assim, gente, eu fiquei 6 semanas em outro lugar porque alguém foi e não resolveu meus problemas. Não, eles estavam todos lá falando, agora você voltou. E aí, eu tive até uma ansiedade assim durante uns 4 dias porque eu queria resolver tudo de uma vez. Só que era impossível resolver tudo de uma vez. E aí eu entrei num vórtice, porque eu falava, eu nem sei... por onde começar? Eu nem sei. Aí o que eu fiz? Não fez. Não, eu fui arrumar a casa. Porque eu sou eficiente, eu sou uma procrastinadora eficiente. Eu falei, eu tenho que me acalmar, eu vou limpar essa gaveta, porque essa gaveta eu tenho controle. Todos esses outros problemas, eles são muito incontroláveis, então eu vou focar nisso. E aí eu fiquei tão em paz. Eu terminei a gaveta, eu falei, nossa, que orgulho de mim. Não acredito em você. Não, aí depois... aí depois que aí você acalma a mente, né? Porque a minha mente estava... Eu precisava sentir que eu concluí uma coisa do começo ao fim. Sim. Aí vai pegando as questões maiores. Gente, e eu acho que é isso. Radical, né?
a ter mente complexa, eu radical. Eu sou muito... Porque, assim, tem que saber te entender, né? Você precisa saber te entender. E eu já sou muito objetiva, já saio assim... Engraçado. Não, é porque tem muitos problemas que ficaram ali parados me esperando, que não são, é o que a Dea falou. Não são problemas que você resolve numa sentada. Sim. Em 2 horas, em 4 horas, em 1 dia, em 3 dias. É uma grande tarefa. É uma grande... tarefinhas. Exatamente, é uma grande tarefa que você fala, isso aqui demora 2 semanas se eu despender 2 horas por dia. Aí já vira um planejamento, um comprometimento tão grande, né? Você fala assim, nossa, é um comprometimento. Mas é isso, se você divide a tarefa em mini-tarefas, tudo fica mais fácil. No meu caso, o problema é o primeiro passo. Quando eu entro no trilho, aí vai. Quando eu viro e falo assim, hoje eu vou fazer isso daqui. Eu já fiz um livro de 44 páginas em 1 dia e meio. Uau. Com imagem, não era assim um livro texto corrido, era uma diagramação complexa em 1 dia e meio. Por quê? Porque eu procrastinei até o limite, só que quando eu sentei, eu fiz. Falou, não vai ter jeito. E isso é péssimo, Nossa, porque... você é uma procrastinadora que precisa de uma certa tipo de adrenalina para finalizar, né? Não, é porque é aquele negócio, você vira e fala, nossa, isso aqui é muito grande, isso aqui é muito grande, isso aqui é muito grande. Por quê? Porque a minha disciplina, como a Dea falou, eu tenho que me disciplinar a quebrar as tarefas. Sim, sim. Se eu não me disciplinar, tipo, se hoje eu não virar assim, hoje eu vou fazer a busca de referências, hoje eu vou fazer a busca de cores, fontes, o que eu vou usar. Se eu colocar no bolo, eu tenho que entregar isso aqui de 44 páginas, aí virou um bolo, né? Sim. Então, essa é a dica, gente, para as procrastinadoras que nem eu, divida em mini tarefas, ajuda, entendeu? Bom, eu sou totalmente diferente e nem estamos falando aqui de mérito, é o que eu falei, cada um está numa fase de vida, então realmente eu sou daquelas assim, eu tenho um foco na minha vida e eu estou seguindo tudo aquilo. Doa quem doeu, alguém morreu, eu estou seguindo o fluxo, assim, eu decidi. Por quê? Porque eu caí na real que o que eu queria conseguir, eu não conseguia, porque, de fato, eu me doei dessa forma. E, assim, se você for olhar, você nunca vai ter tempo para malhar, nunca vai ter tempo para sair com suas amigas, se você tem uma vida... Nunca vai ter tempo para nada, assim, você só vai só trabalhar e, sei lá... E se você quer fazer tudo igual eu hoje, antes eu não estava malhando também, porque eu falava assim, eu tô cansada, lembra? Agora eu tô cansada, eu falo, não, ok, eu tô cansada, mas isso está no checklist, então vai ter que ser feito. Então, eu tenho feito isso, então eu não tenho procrastinado, eu tenho realmente seguido. Aí você fala, só que se no final do dia você chega realmente, você tá bagaceira no final do dia. Só que assim, você fez tudo. Acho que também tem que colocar metas possíveis, né? Eu acho que o que faz a gente procrastinar... São metas muito... outra coisa. Gigantes, né? Não, agora pensando bem, assim, sobre a minha procrastinação do perfeccionismo, também está ligado a eu não dizer não. Sim. E eu assumi muito mais coisa. Isso é perfeito na sua vida, eu acho. Eu acho que eu assumo muito mais coisa. Eu acho que eu assumo muito mais coisa. E eu realmente, do fundo do meu coração, eu acho que eu vou entregar. Você tem dificuldade de falar não? Tem. Tem. Tenho? Tem. Gente, eu tenho zero dificuldade de falar não. Então, você tem que começar a falar não. Mas é que eu realmente... Esse que é o ponto. Eu acho que nesse lugar do perfeccionismo é aquele lugar de que eu realmente acredito que eu consigo dar conta. Então, é aceitar a minha pequenez você incorpora no mundo. A Mulher Maravilha e fala, não, eu sou realmente a Mulher Maravilha. Não, realmente eu sou foda. Eu realmente consigo fazer tudo isso que vocês estão me pedindo. É real, é um sentimento genuíno. Tem 24 horas. A lista de tarefas da Stephanie tem 60. Meu Deus. No mundo, não da cabeça dela, né? Então, talvez a procrastinação também, assim, você tem horários? Pegando um pouco leve comigo, a procrastinação também cai nesse lugar de, talvez, as pessoas, assim como eu, podem procrastinar, talvez pela ausência de dizer não, assumir mais coisa, com certeza. E aí dá aquela sensação de, não, vou fazer as tarefas rápidas, porque vamos supor que da lista tem 10 tarefas rápidas, 3 médias e 2 difíceis. Se você começar pela difícil, vai dar a sensação de que você não cumpriu nada. Então, você vai fazendo as rápidas.
Porque aí você sente, não, eu já fiz mais de 60% do que eu precisava fazer. Nossa, isso é muito real. Não, mas isso é justamente o contrário do que qualquer curso de produtividade ensina. Se você tem uma tarefa difícil, Começa 300 rápidas de serem feitas, tem duas Mas coisas. o sentimento é o que ela falou, é muito Você real. começa pela difícil, para ter essa sensação de prazer e de alívio, porque as rápidas você resolve mais rápido depois, entendeu? E você consegue ter... Ou intercalar, né, talvez. Você consegue ter ali períodos de respiro durante o seu dia, porque também não adianta você engessar a sua agenda cheia de compromisso se você não tem um respiro para imprevisto. Imprevisto acontece. Eu não tenho esse respiro. Então, você tem que ter um respiro para imprevisto. Mas o que acontece com a tarefa rápida? A máxima que a pessoal prega é a seguinte: se qualquer coisa que você tenha que fazer durante o seu dia leva menos do que 2 minutos, faça agora. Isso é uma coisa. Depois que você resolveu essas tarefas de 2 minutos, o que você tem de mais difícil? Aí você faz a tarefa mais difícil. Aí você para, descansa, aí você volta e continua a sua lista. Mas, assim, tem que ser uma programação plausível. Não adianta ser uma programação do eu dou conta. Eu dou conta. Não, eu dou conta. Eu acredito. Ok, isso daí... Não, pode mandar, eu faço. Mas isso... Não, pode mandar, eu faço. Igual hoje. Eu falei, não, vamos tirar a TT, porque eu sei que ela tá com bastante coisa, tem que fazer a vinheta. Ela falou, mas calma, você já tá me tirando. Ela Não, nem eu tava, nem consigo. tava no... Não, mas é que eu nem estava entendendo o que vocês estavam falando. Bom, gente, uma das coisas que eu uso, assim, é muito horários, né? Eu sou uma pessoa muito disciplinada. Eu serviria fácil para ser, tipo, ginasta olímpica, qualquer competidora do mundo do esporte, porque eu sou muito disciplinada. Então, realmente, eu não tenho esse respiro. Eu, por exemplo, eu acordo 4h30, dou aula 5h30, depois eu dou aula 7h30, depois eu dou aula 9h30, depois sou só uma ri. Então, é tudo... Se tiver um imprevisto, igual teve na sexta, aí... O prejuízo é muito grande. Então, por isso no que meu você caso, tem que ter um respiro na sua agenda. No meu caso, por exemplo, sexta-feira eu deixei de ganhar R$1.000 por não ter trabalhado. Então, o prejuízo é gigante, porque é uma atrás da outra, todas as coisas, sejam, né? Mas não foi bem uma procrastinação, né? Não, ali foi um imprevisto mesmo. Foi um... Foi doença, não Aí tem, não é que você procrastinou, é que você não deixou um respiro na sua agenda. Não, para eu conseguir, não tem respiro. Também tem essa, porque assim, por exemplo, se você trabalha, você está fornecendo o seu trabalho para a humanidade, está provendo o seu sustento. Só que é necessário que você se alimente também, não só alimentar os outros. Sim. E aí, quando você tem que se alimentar, você precisa de tempo. E aí, por isso que minha agenda fica muito cheia, porque eu não quero só alimentar os outros, eu quero me alimentar, eu quero fazer minha aula de canto, eu quero fazer o meu treino, eu quero também me sentir feliz e realizada. E não é só, você não se sente só feliz e realizada fazendo para os outros, principalmente para você. Então, por isso que eu também tô sem esse respiro e acabo também não procrastinando, porque eu também não tenho tempo para pensar. É uma aula atrás da outra. Você não se dá respiro, então você já sabe que você está no deadline. Então, na verdade, você já vive a adrenalina da pessoa que deixou para em cima da hora. A sua vida é em cima da hora. É exatamente então, isso. Mas talvez seja por isso que você não procrastina. Você sabe que não existe outro momento nunca para nenhuma dessas tarefas. Não existe. Então talvez... Eu não consigo repor a aula. Então, talvez, se você abrisse... Vamos pensar... Vamos, terapia com a TT. Não, vamos imaginar no macro aqui. Vamos. Se você tivesse menos coisa na agenda, aí talvez daria para a gente mensurar, talvez, o momento que você fala, não, hoje eu estou de boa, né? E aí sentir como é que procrastina. Mas é isso. Eu acho que o que acontece, muitas pessoas sentem que não procrastinam, são aquelas pessoas que têm tripla jornada de trabalho, que tem toda a logística do filho, mais o trabalho. Porque realmente, assim, a pessoa ela sabe... Que é só aquele momento X. Abriu aquela janela e aquela janela ela resolve tudo. Então ela não pode se dar o luxo, vamos dizer, né? Assim, dar o luxo. Não posso, real, assim. É tanto que a Marie tá fazendo aula de dança a sexta, e aí ele falou, você não tem nenhum outro horário? Eu falei, nem ela, nem a Marie pode procrastinar, coitada. Eu falei, não, ela não tem, ela só tem esse horário sexta, então ela volta daqui tanto tempo. Então, é assim que funciona. Mas, assim, uma das dicas que eu dou, mesmo que a pessoa não tenha essa jornada tão tríplica como a minha, é disciplina, gente. Disciplina, né? Disciplina de não deixar
as outras coisas vencer por você, sabe? É igual, procrastinação é como começar a dieta segunda-feira. Não, a procrastinação, ela é muito isso. Isso é uma boa analogia, né? Não, na segunda eu começo. Quando eu casar, eu faço isso. Quando eu comprar meu carro, eu faço tal coisa. Então, isso nunca chega, porque você vai sempre empurrando. Então, você tem que fazer agora. Então, o contrário da procrastinação é a produtividade. Então, para você ser produtivo, você não pode procrastinar. Só que, para você ser produtivo, você precisa ter bem claro na sua mente o que é produtividade para você. Não é você fazer um monte de coisas ao longo do dia, é fazer aquilo que é importante. Exatamente. Então, se no trabalho você tem um projeto importante, um relatório importante, uma reunião, uma apresentação, é aquela a sua prioridade do dia. Então, você não pode fazer outras coisas, você precisa cumprir aquilo. Se na vida você tem um projeto pessoal para colocar em prática, não me venha com desculpas. Coloque o seu projeto pessoal em prática. Começa a aprender. Eu não sei planejar. Aprende. Eu não sei. Tudo você pode aprender. Você precisa de disciplina para poder se planejar. Mas o que você precisa, acima de tudo? Querer. Muita gente tem projeto pessoal, né? E fala, eu quero. Quer mesmo? Mas acho que você quer quanto você quer? Mas acho que cai também no medo, né? Às vezes é o medo de dar certo. Você procrastina porque você fala, eu não sei o que eu faço se isso der certo. Não, às vezes de repente cai em outro. Eu acho que assim, às vezes a procrastinação de decisões também é a procrastinação porque é o medo do que aquela decisão acarreta. Porque até agora a gente está falando de ações, né? A gente está falando da coisa que a gente tem que entregar, da coisa que a gente tem que comprar. Mas e a procrastinação de decisões? Nossa, faz muito sentido, porque meu relacionamento agora está maravilhoso, super saudável. E aí eu falo para ele agora, o que a gente vai fazer? Né? Tipo, o que a gente vai fazer? Tipo, é exatamente isso. Então, talvez eu me auto-sabotava ou procrastinava coisas de relacionamento porque eu tinha medo de dar certo, porque é tão estranho agora dando certo. Então, vamos colocar isso em todas as áreas, né? Porque tem a procrastinação das decisões, né? E é isso. Às vezes a procrastinação ela vai bater em outros lugares, né, gente? Vai bater nos nossos medos, vai bater no nosso perfeccionismo. Por isso que é um pouco injusto a gente julgar a procrastinação mesmo. Porque a procrastinação ela é um reflexo de coisas que a gente sente. Então, a procrastinação é uma autossabotagem também. Sim, ela é total. Tipo, às vezes você tá com a sua autoestima, a autoestima abalada, você procrastina é uma autoflagelação? Uma autopunição, assim, porque você não tá bem com você e aí você procrastina aquelas coisas, não porque você é procrastinadora, mas porque você não tá numa fase boa e tudo, então você fala: também não vou fazer isso, também não vou entregar essa resposta, também não vou pensar nisso. E aí a gente colocar também, né, do tipo, a procrastinação é só disciplina, mas quando a gente não está bem, a gente consegue ter disciplina? A gente consegue? Você tem que se motivar. Porque aí vai dar energia. Então, eu acho que é entender entender, assim, estou procrastinando, mas por que estou procrastinando? Estou procrastinando porque eu tenho medo de tomar essa grande decisão e ser um fracasso? Eu estou procrastinando porque eu não acho que está bom o suficiente para entregar esse material? Eu estou procrastinando porque eu tenho medo de críticas. Eu estou procrastinando porque eu não quero fazer isso. Eu não quero mais trabalhar nessa empresa. Do tipo... Sim. Eu estou procrastinando porque eu não quero mais estar aqui. Eu quero fazer outra coisa. Eu estou procrastinando porque eu realmente não quero mais encostar nisso. Ou isso é tão importante para mim que eu tenho medo de encostar nisso. Mas também vai muito pro lado assim de... Eu sempre penso assim... De você saber aonde que você quer chegar também. Porque se você sabe que você quer chegar em algum lugar, se é que existe um lugar que você quer chegar, você precisa saber qual é o caminho. Ou, pelo menos, mais ou menos, né? A gente não tem controle, mas a gente tem que saber mais ou menos o caminho que a gente quer trilhar para ir na consistência, né? Você tem que ter... Primeiro, você tem que ter clareza daquilo que você deseja. Clareza nos pensamentos. Isso indo para uma coisa mais de emoção mesmo, de sentimento. Você tem que ter clareza daquilo que você quer, o que já é muito difícil. Porque, às vezes, a pessoa não tem clareza. De verdade. Você não está meditando tanto, tá? Então... Viu, gente? Mais uma... Eu não estou entendendo, ela só está apanhando. Eu só apanho, gente. Eu só apanho.
Sou toda amor aqui. E só tá apanhando. Só tô apanhando. Eu acho que primeiro é isso. Você tem que ter clareza daquilo que você quer, o que é muito difícil. Tá, beleza, tá claro. É isso que eu quero. Eu consigo me visualizar nessa situação, fazendo isso dessa forma em tanto tempo? Tá. Então, deixa eu fazer o meu objetivo. Fiz o objetivo, fazer pequenas metas para alcançar esse objetivo. É tudo pequenos passos, sabe? Pequenos eventos para grandes eventos. Diariamente, todo dia, é aí que entra a disciplina, é todo dia você separar, ter esse compromisso com você para o seu projeto. Sim. Separa um momento, coloca uma meta em prática. Vou fazer isso hoje desta forma. Amanhã, mais uma meta. Depois, mais uma meta. Aí, quando você vê, você já está no seu objetivo. Quando vai ganhando consistência, você vai falando, uau, dá certo, dá certo, eu sou capaz. Eu sou capaz. Mas e para decisões? Então, mas isso é para decisões. Não, mas para decisões que envolvem outras pessoas. Aí, meu amor, aí você tem que pensar em você. Pensar em você sempre. Não, mas aí, por exemplo, uma indecisão que, por exemplo, você e seu marido precisam tomar essa decisão. E os dois sabem que é importante, mas um é um procrastinador inveterado e a outra pessoa não é. Alinhar valores. Então, mas como, né? Porque é aquilo, dependendo de com quem a gente compartilha a decisão, não é simplesmente, não, se a pessoa não decidir comigo e não fizer essas etapas, eu saio andando. Não, mas aí tem uma coisa. Porque às vezes uma decisão é o desejo de um, não é o desejo de ambos. Às vezes é. Então, se é o primeiro identificar, é desejo dos dois, é uma decisão mútua, porque se for desejo de um e decisão de um, o outro já não faz parte dela. Já não vai querer fazer, né? Não, o outro não. Vamos supor. Aqui tem a pessoa A, mas e o aqui outro tem a pode pessoa querer B. para agradar a outra pessoa se ela quer estar junto. O que é um erro. Aqui tem a pessoa A, aqui tem a pessoa B. Essa tem um sonho e um desejo que não é o sonho e desejo dessa. Só que já não é. Então, é só dela. Essa daqui já não faz parte. Não adianta você querer que essa pessoa faça parte, porque ela já não faz. Ela não comprou o seu sonho, ela não comprou a sua ideia, ela não tem o seu desejo. Você não muda o outro, você não obriga o outro a fazer aquilo que você quer. A decisão é sua. Sim. De continuar ou não com essa pessoa, de seguir ou não o seu caminho. Você continua junto, você segue sozinho. É muito difícil, é uma decisão muito difícil, muito dolorosa. Sim. Mas você tem que decidir. A primeira coisa é identificar. É um desejo dos dois? Não? Então pronto, a decisão já está tomada. E saber também o quanto você quer aquilo, né? Porque as pessoas falam, nossa, e um adendo também, por exemplo, para você não procrastinar, é importante você fazer os exercícios físicos exatamente por isso. Não só pelo estético, né? Mas porque gera essa adrenalina. O exercício ele também cita muito, porque o exercício tem esse lugar de constância, né? Sim. Então, por exemplo, o exercício é um exemplo vivo de um tipo de ação que eu poderia facilmente procrastinar, mas eu já criei a disciplina dentro do meu cérebro eu penso, eu não quero fazer, mas eu sei que eu vou ficar feliz no final. Exato. Tipo, ele já entrou nessa caixa. É a então, recompensa dele. é uma caixa que eu vou na força do ódio, Mas eu vou. todas as vezes. Eu também. Fazer musculação, para mim, é um sofrimento real. É de tipo, eu não gosto de estar aqui. Sim. Mas quando eu saio, eu falo, nossa, que legal! Nossa, o dia vai começar tão bem. Sim. Então, assim, isso é uma dica para os procrastinadores, gente. Do tipo, se for uma coisa muito chata, Eu tenho uma prima minha que escreveu um livro que é maravilhoso, né? Que é Em Busca da Felicidade. Você me deu um. E no livro ela explica, Angélica, depois eu vou passar o link, gente. Fazer propaganda assim, porque esse livro é maravilhoso. Vou pôr o link lá. E ela dá o exemplo de 2 formas de você lidar com essa situação. Então, existe o tipo de tarefa que você sente prazer quando você faz a tarefa. Sim. Então, tem uma tarefa que vamos supor, você gosta de correr, você sente prazer em correr. Sim. Então, você já sai e você já está com a gratificação na hora que você está fazendo. E existe a tarefa que você não quer fazer, tipo lavar louça. Porque, para mim, lavar louça é do tipo, juro, é a morte em vida. Louça, as maiores discussões na minha casa, elas envolvem a louça. A louça está sempre presente nessas discussões. Então, o que eu penso da louça eu vou ficar feliz depois, porque nesse momento eu quero quebrar todas as louças. Mas depois elas vão estar lavadas, eu vou poder comer em cima delas. Então eu penso no futuro.
Isso me acalma. Então, assim, e ela sempre, a Angélica no livro, ela sempre fala para a gente identificar quais são as tarefas. Porque quando a gente identifica que a tarefa é uma tarefa chata, a gente já não quer mais fazer ela. É você colocar na caixa de lembre-se do depois. Sim. Lembre-se do depois. Agora, respondendo a sua pergunta, eu vou falar Kat, tá? Como que eu lido com as minhas decisões? Primeiro passo, eu me pergunto se eu quero muito, né? E se tem uma outra pessoa envolvida, eu falo com a pessoa de uma forma mostrando o quanto isso é tão importante para mim. E aí, se for muito importante mesmo, se a pessoa não quiser, eu abandono ela. Eu não vou deixar o meu sonho. Eu não deixo. Ah, tem uma outra coisa também que ajuda os procrastinadores. Gente, estou pensando, isso aqui é uma sessão para mim. Eu senti que eu comentei, eu falei assim, gente, eu acho que a gente vai falar esse tema e parece que só eu estou falando, só eu estou falando. Não, é a ideia. Mas uma coisa que funciona muito para mim sobre procrastinação. Eu sou uma pessoa que preciso de trabalhos em grupo. Então, por exemplo, se eu quero fazer dança, para mim é muito mais fácil eu pagar uma aula de dança e ir num lugar onde tem outras pessoas, que você cria vínculos, e aí você tem um motivo para estar lá, porque tem as pessoas. Sim. Então, a minha preguiça de ficar em casa, as pessoas, não, mas você vai? Ah, eu vou. Ah, eu também vou. E aí todo mundo vai. Sim. Então, isso me ajuda muito nesse lugar de não procrastinar, porque eu acho que a minha procrastinação cai quando eu estou num lugar mais solitário. Mas quando eu estou num lugar mais com outras pessoas, parece que é um lugar que me incentiva. Me incentiva. Então, isso é um exercício bom. Um exercício. Eu tenho uma pergunta para a gente finalizar, que eu acho que já deu tempo. Sim. Como seria melhor a sua vida se você procrastinasse menos? Meu Deus, eu nem sei. Nem tenho roupa para isso. Mas eu conto para você quando esse dia chegar. Não, mas essa é uma das minhas metas desse ano. Tanto é que eu até comprei um curso. Estou procrastinando ele para começar. Não, mentira, eu comprei o curso. É sobre o que é o curso? Não, é sobre planejamento. É justamente sobre planejamento. Eu comprei uma dica depois. Eu comprei um curso de planejamento justamente porque eu virei para mim e falei, este ano eu não quero mais ser, porque é isso. Você se sente mal de procrastinar. Não é que você está procrastinando e está feliz. Não, você fica com aquele peso. É uma autossabotagem real. É aquele sentimento que você fala, por que eu fiz isso? Eu podia ter resolvido isso e não fiz. O dia virou e eu não fiz ainda, sabe? Então, é a vontade de realmente você querer ser melhor. Eu quero ser melhor. Uma ótima dica que eu faço, que eu consigo dar conta, inclusive eu estou finalizando todos esses steps que ficaram abertos, né? Todas essas gavetas. E o último que falta agora é o curso de oratória, que eu comprei ainda na pandemia, acabei não fazendo, e agora eu falei, chegou a hora, é lindo. A procrastinação aí. A procrastinação. Aí, achamos! Achamos, você vai ser finalizado agora, porque eu finalizei de anatomia. Então, assim, escrever tudo e ver o que você vai fazendo, e vai fazendo uma de cada vez. Sim. Então, assim, se o seu motivo esse ano é procrastinar menos, você tem que fazer esse curso urgente. Não, sim, com certeza. Então, com ele certeza. vai estar no seu topo da lista. Não, é o meu topo da lista. E assim, aproveita, linda, porque depois que você tiver filho vai ficar pior. Adoro incentivos, Medo. né? É uma pessoa que incentiva. Nossa, que vontade de ter filhos agora. Mas posso dizer, às vezes eu acho que eu vou ser melhor com filho, porque aí eu vou entrar na adrenalina do não existe mais tempo. Pode ser, pode ser. Então talvez... Não existe mais tempo, literalmente. Não, talvez funcione pra mim. Talvez funcione pra mim. Boa, então vamos ter um filho logo. Eu tô de boas, não preciso de filho não, gente. O quão seria melhor a sua vida se você procrastinasse menos? Eu não acredito que eu procrastine tanto, mas eu ainda procrastino. Você procrastina pouco mesmo. Mas eu acho que a vida da gente só melhora, não tem nem quanto você... Não tem como você medir, né? Mas você sabe que melhoraria se você fosse uma pessoa que tomasse decisões mais rápido, se você fosse uma pessoa que levasse o raio da lâmpada onde tem que levar para não ficar aquele negócio acumulando ali. Sim. Se você comprasse roupas, né? Porque aí você percebe, na hora que você vai sair, que você fala... Não tenho roupas. Literalmente, eu não tenho roupa.
Mas sempre você está na mesma acrescentando roupa. com o mundo e ainda está guardando mais dinheiro. Esse é o lado positivo, né? Guardar dinheiro já, né? Porque ele vai para outras coisas. A prioridade é outra, não é a roupa. A prioridade, esse ano, ela vai cuidar do planejamento. Eu vou cuidar dos meus dentes, que eu procrastinei a vida inteira. Isso não é procrastinação, tem uma outra história, mas enfim. Este ano eu vou cuidar dos meus dentes. E, gente, esse ano, o meu motivo é este. Não, e lembrando, É o maior né? motivo esse ano. Mas eu posso dar uma dica para quem quer começar a parar de procrastinar, de verdade? Pode, que aí a gente ia finalizar com isso, então Eu você já acho começa. que assim, não tem aquele lance de segunda sem carne, o dia sem carro, o dia sem tabaco. sim. Escolhe um dia na semana, um dia, 24 horas. Por 24 horas eu vou usar o Pomodoro, vou usar um método de checklist, qualquer coisa, qualquer ferramenta que te ajude. E vou fazer as minhas tarefas uma a uma e vou me sentir realizado no fim do dia. É isso. E começa uma por uma, uma por uma. Um dia na semana. Ai, beleza, eu estou fazendo isso, nem estou percebendo. 2 dias na semana. Vai aumentando. E vai aumentando. Comentando. A gente ia finalizar o podcast e eu ia realmente te perguntar isso. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não, eu acho que a dica é essa. Escolhe um dia na semana. Se é a segunda sem carne, faz a terça sem procrastinação. Tem que ser uma meta possível, né? Porque Flexível. senão você vai entrar numa autopunição, vai desistir rápido, que nem quando a pessoa fala, vou começar a malhar na segunda, chega na terça já parou, porque já virou uma meta impossível, porque eu vou ser saudável, porque eu vou comer direito, porque eu vou fazer não sei o quê, porque eu vou guardar dinheiro, tipo, tudo na segunda-feira. Você fala, nossa, vou levar a roupa para lavar, vou consertar o Isso é botão. uma ótima forma de procrastinar. Quando você fala, não, vou começar o treino segunda, começa hoje. Hoje. Por que segunda? Por que não sexta? Por que não domingo? Né? É isso. Tetê, então vamos aqui, Tetê. Dicas. Tirar o som aqui, gente, tá fazendo mau barulho. Dicas para a pessoa não procrastinar. Porque assim, você tem, né, outras coisas que você não procrastina, então. Eu acho que primeiro tentar entender de onde vem a procrastinação, do tipo da onde dentro de você dói, dentro, né? aonde dói, por que dói e por que isso reverbera dessa forma, né? E eu acho que se olhar com mais carinho, porque muitas vezes a procrastinação é uma autopunição mesmo de alguma coisa que você acha que você não fez direito, que você não foi suficiente, e aí você escolhe alguma coisa para procrastinar, como se fosse, sabe, aquele cantinho da casa que tem um mofinho. Sim. E aí você nunca limpa o mofinho, aí você fala, não, aquele mofinho é para lembrar que existe um mofo. E aí você nunca olha para aquele cantinho, mas por que você não olha? O que está doendo ali? Então eu acho que é se olhar com carinho mesmo, porque tudo que a gente sente vem de algum lugar direito da gente. Legal. Eu vou dar a minha receita do bolo radical. Gente, eu sou muito prática, objetiva. Às vezes as pessoas não me entendem exatamente por isso, né? Porque realmente eu nem sei explicar como a minha cabeça funciona. Mas a minha receita é para não procrastinar: meditar, praticar yoga, praticar qualquer esporte que você ame, fazer uma reeducação alimentar, porque tudo começa de dentro para fora, que é totalmente o oposto que vocês estão falando, assim, mas eu juntaria isso com tudo que vocês falaram. Mas já está ficando uma meta grande. Uma meta também tô grande. achando. E aí a pessoa vai procrastinar. Com certeza, ela não vai querer. Não, ela vai ser segunda muda tudo, já desistiu essa pessoa. Pode pegar uma coisa do que eu tô falando. Eu falo porque, assim, quando você medita, você tem insights. Você chega a lugares que você não chegaria em outros lugares. Quando você pratica yoga, você está mexendo com a sua energia. Então, automaticamente, vai te dar essa sensação de adrenalina. Se não for yoga, pode ser outra coisa. E também, quando você se alimenta, você vai ter uma autoestima. E ainda vai ser saudável. E tudo isso junto vai te fazer você ter todas as vertentes para não procrastinar. Não sei se você consegue entender o que eu estou te falando. Porque, assim, se eu tenho os meus rituais, eu já acordo já... É, a rotina, A gente entende, mas acho que o público em casa ficou com um pouco de medo agora da sua dica. Assim, minha Nossa Senhora, eu nunca mais vou parar de procrastinar na vida. Então, eu acho que, assim, é importante você ter os seus rituais. Isso, pronto. Tenha os seus rituais. Então, se você é o cara que... o relógio tocou. Mais 5 minutos. Já
Tira esse hábito. O soneca já é uma procrastinação, gente. Tira o soneca. Começa soneca com é uma ele. procrastinação. Se você continuar a tirar o soneca por uma semana, vitória para você. Você deu uma recompensa lá no fim de semana. 2 semanas, vitória para você. Começa com pequenas coisas e vai mudando os seus rituais que te fazem procrastinar para novos hábitos que te façam não procrastinar. Mas não se assustem com a meta dela, tá, gente? Ela é possível se você quebrar em metinhas. Ela pode simplesmente só meditar, porque ela vai olhar para dentro e vai organizar os pensamentos dela. Pronto. Sim. Já é um grande passo, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pega o que é pertinente, usa o que não for, pode mandar embora. E vamos finalizar com o nosso grito de guerra. Que eu tô tão feliz com essa marca nova. A alegria da pessoa. Alegria. 1, 2, 3, acendeu!